gosto muito de trazer para essas conversas a minha posição como mãe, né, de experimentar isso um pouco no contraponto, né, disso. Meu filho não está na educação infantil nesse momento, mas está na escola, depende da semana, é online, depende, é misto, né, a gente fica, agora é online, agora é uma vez por semana, agora são 2, agora são 3, e eu vejo essa diferença de... Eu acho que está sendo uma grande oportunidade para todo mundo, né? Mas ela vem através de um desafio, que é a gente rever todos esses nossos papéis e questionar, né? Até que ponto a gente está realmente participando desse projeto todo. Nesse momento, por exemplo, a escola do meu filho está fazendo agora uma série de reuniões com os pais, que são as coisas mais, às vezes, divertidas, assim, de assistir, porque é muito absurdo que muitas vezes aquilo que a gente reclama, que os nossos filhos não fazem, nós pais não fazemos na reunião. Exato. A gente não liga a câmera na reunião. Né? Eu tive uma reunião ontem, a gente estava assistindo, daqui a pouco veio meu filho e falou: por que vocês estão com a câmera desligada? Eu não tenho que ligar, né? Então, eu acho que são essas reflexões que a gente está aprendendo, muitas vezes a duras penas, né? E aí, no caso eu acho que, assim, os pais estão forçadamente tendo que assumir o papel que talvez não, né? Com certeza, sempre deveriam ter assumido, né? O papel de participar, não naquele lugar de dominar, de fazer, mas de participar desde a perspectiva dele, né? Que antes, assim, tá na escola, tá lá fazendo, né? Tipo, meio aquela coisa do vou deixar meu filho aqui, o repositório, né? Fica aí enquanto eu vou trabalhar, a escola faz tudo. Isso, com certeza, a gente está precisando mudar. Gente, os professores, né? Aqui vocês estão falando da dificuldade, mas também que mudança, né, que eles tiveram que abraçar, que mesmo quando a gente fala de tela, e aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, especificamente sobre a tela, que eu entendo que tudo é bom ou ruim dependendo do ponto de onde a gente olha, né, acho que a tela tem muito disso também, entendo a vontade no início de não usar a tela, mas depois na hora que é posto que tem que ser pela tela, e vamos ver o que a gente faz de melhor com isso, né? Mas que reinvenção que os professores tiveram que fazer, e a Cláudia falou, né, com aquele, achei muito bonito o jeito que você falou, Cláudia, com o feedback do aluno ali na hora, né, porque tá legal, ele fica, não tá legal, ainda mais um aluno de infantil, né, que ele não tem o medo ainda da nota, ele a realidade ali, ele não tem filtro, né, tá legal, vou cantar junto, não tá legal, tchau, né, e aí eu queria perguntar para vocês, eu tenho sentido muito, eu tenho muitas perguntas, gente, vou tentar fazer só uma, porque senão eu vou começar a juntar várias perguntas. Eu tenho sentido muito a coisa da atenção digital, né, dessas crianças, que eu acho que é uma habilidade, mas também é um desafio para elas, conseguir se desconectar. E aí eu queria saber de vocês, que estão ali na frente dos pequenininhos da educação infantil. Como é que vocês sentem o desenvolvimento dessa dependência do digital, falando muito da prática de, às vezes, estar com 3 telas na frente, né? Tá no computador, tá com a televisão ligada e tá no tablet, ou tá no celular. Como é que vocês estão vendo isso acontecer? E qual seria a dica de vocês para as famílias? Não estou falando da tela na hora da aula, né? Eu estou falando da tela na hora da aula com as outras telas paralelas que acontecem e depois que termina a aula, todas as outras telas que acontecem. Qual a visão de vocês e qual a dica de vocês para os pais? Então, Carol, essa pergunta também ela é muito boa, porque, inclusive, no Atraverso, a gente dialoga muito sobre isso com as famílias, né? Quando você coloca que a pandemia trouxe
para a família um sinal de alerta que é, olha, alguma coisa, algum lugar a gente precisa assumir, né? Aqui em São Paulo é muito comum as crianças fazerem a aula, depois elas terem outras atividades, ou ficam um período integral na escola e toda a atividade e o acompanhamento que nós tínhamos, não vamos falar de tempo aqui, de idade, mas a nossa família tinha tempo para falar, bom, deixa eu olhar seu caderno, tem orelha, não tem, tá caprichada a letra, não tá, né? A gente vive uma dinâmica de trabalho intensa e esse papel a gente não sabia fazer, né? Então a gente nunca precisou fazer e agora é necessário, né? Então esse é um ponto, né, de ajudar a família. Olha, você não precisa ser o professor do seu filho, você não precisa transformar a sua casa numa escola, mas é importante que você, enquanto pai ou mãe, você entenda que minimamente precisa abrir a mala do garoto e organizar para o dia seguinte junto com ele, né? Porque as crianças não são tão potentes assim, tão autônomas assim, do jeito que a gente atribui às crianças, né? E se são também, têm maturidade, autonomia, é sempre bom ter um colo e um aconchego de alguém que está dentro da sua casa, né? Então, é importante pensar nisso. Sobre as diferentes telas, né? As crianças fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e elas são capazes mesmo, fazem, dão conta, mas a gente pensa, não vou falar nada em cima de teoria, citar teóricos aqui para vocês, mas precisa tomar um certo cuidado, tá? Porque a tela, se a gente entrar na Sociedade Brasileira de Pediatria, tem uma regulação de tempo de tela, né, adequado para cada faixa etária. Eu não vou falar os números aqui, porque eu posso falar um número ou outro errado, mas é importante olhar esses indicadores, tá? Porque é um estímulo, você tem uma excitação por trás da tela, e a criança, quando ela está, o menino, né, no Fundamental 1, e os adolescentes também, quando eles estão com diferentes telas abertas, porque ele está na aula, ou ele está cansado daquela aula, ele está pesquisando um vídeo no YouTube, ele está fazendo um jogo, então ele está conectado em 3 coisas ao mesmo tempo. E aí é importante, sim, que a família estabeleça alguns combinados com essa criança, com o adolescente, para dizer para ele, olha, sinto muito, a gente precisa aqui organizar um pouco a sua dinâmica, que a hora da escola é a hora da escola, né? Não dá para dizer... Eu entendo que as crianças estão sobrecarregadas também, porque tem escolas com uma carga horária que é desumana. Eu acho que esse é um ponto também que as famílias precisam ficar atentas, né? A gente, no online, nós tomamos muito cuidado para as crianças não ficarem um tempo maior do que era possível para elas na tela. Não é porque o contrato é de 4 horas que a escola tem que fazer 4 horas de aula online, né? Eu acho que esse é uma carga grande, que tem que tomar cuidado também. As crianças estão exaustas por conta disso. E procurar o diálogo sempre com as crianças em casa, né? A questão, Carol, também, que eu vejo, né, a realidade que a gente vê, é que, por conta da sobrecarga de trabalho que a gente tem também, a gente deixa a criança, o adolescente, mais tempo na tela, né? Porque o que ele vai fazer se ele não estiver na tela? Tem várias coisas que ele pode fazer. Ele pode ler um livro, ele pode fazer ele pode jogar um jogo com alguém que está em casa, mas ele não precisa estar na tela o tempo todo, né? Nós sabemos disso. A gente não teve tela lá no passado, jogo, conexão com outro que está do outro lado do mundo. É super importante isso, mas não é só isso que tem, né? E, Clau, eu acho que tem todas essas questões, e é bem complexa essa pergunta da Carol,
porque depende muito da faixa etária, depende muito da família, depende. E uma questão importante da gente trazer aqui para todo mundo pensar e considerar é que tempo de tela é diferente de qualidade, da qualidade desse tempo, sabe? Então, por exemplo, pensando na educação infantil, que tem ali, as crianças podem ser afetadas cognitivamente, o desenvolvimento cognitivo da criança pode ser afetado dependendo do número de horas que ela está exposta, é importante pensar que se a criança está 1 hora no telefone, numa ligação com os avós, numa ligação de vídeo com os avós, é diferente se ela tivesse 1 hora sendo exposta a um desenho animado, por exemplo. Os efeitos são diferentes, sabe? A participação dessa criança é diferente nesses dois cenários, sabe? E para os adolescentes da mesma forma. Então, eu acho que uma grande questão que foi um problemão para os pais é qual o lugar de responsabilidade que essas famílias ocupam na hora das decisões e na hora das organizações dessa rotina, né? Então, sentar com o filho, fazer um planejamento para a semana, e dividir ali o tempo dessa criança, pensar nos conteúdos que ela vai ser exposta a essa tela. Tudo isso faz muita diferença, entende? E eu acho que teve num primeiro momento, no começo da pandemia, as famílias ficaram com essa preocupação em relação a quanto tempo meu filho está sendo exposto à tela, o ensino remoto não funciona, não, né? E aí demonstraram uma grande resistência em relação ao ensino remoto. E depois a gente, na instituição, professor, família, a gente foi entendendo, tudo foi decantando, a pandemia em si foi mostrando para a gente quais que eram as prioridades, e aí todo mundo entendeu que o vínculo escolar precisava ser mantido, que os laços afetivos precisavam ser mantidos, que as crianças estavam ali num lugar de fragilidade e uma necessidade emocional, né, social gigantesca, e aí tudo bem, vamos encarar o ensino remoto. E aí sim começaram a entender que não é o fato da criança já ter essa autonomia de ligar e desligar o computador, ligar e desligar a tela, as crianças mais velhas terem essa independência em relação ao controle, né, das ferramentas, isso não quer dizer que elas não precisem dessa presença da família na hora de mostrar para as crianças como que esse tempo vai ser dividido entre diversão, entre estudo, sabe, os conteúdos que essa criança vai escolher. As crianças não têm esse recurso, não têm esses recursos, essa maturidade para tomar essas decisões sozinhas. E aí que entra a importância da família pedir ajuda, sabe? A gente lá na escola e no Atraverso, a gente percebeu muito isso, assim, o tanto que esse lugar de, gente, não sei fazer. E não precisam saber, né? As mães não são pedagogas, não vão se formar pedagogas do dia para a noite, mas de chamar, né, a escola, pedir ajuda, entender que está tudo bem errar, não saber fazer. E aí que nasceu o Atraverso, acho que de uma forma bastante consistente, assim, para a gente, porque a gente se sentiu no lugar da coordenação, dando essa assessoria pedagógica para mais famílias, a gente se sentiu... tudo fez sentido para a gente, né? Foi bastante... Foi bonito de ver, assim, que a gente conseguia afetar as famílias e ajudar as famílias nesses lugares de incertezas e aflições que elas estavam vivendo. Porque não é só de um lugar, né, Marivon? Eu vejo assim, tá difícil para o professor, que tem que abrir mão de tudo aquilo que ele já tinha programado, que ele usou uma vida inteira, sem julgar, né, se ele deveria usar a mesma coisa uma vida inteira ou não, mas ele estava lá confortável no esquemão dele de dar aula e de repente, para tudo não dá mais. Então o professor tem que se reinventar. A escola, com a pressão das famílias, do próprio professor,
e os alunos ali do meio, né? E as famílias e os alunos. Então, são 4 stakeholders com dificuldades diferentes. Eu acho que a grande lição é que não tem certo e errado, tem essa relação, né? E essa escuta que tem que acontecer, essa abertura. Acho que o ganho maior é o ganho da parceria, da gente entender que existe um papel para cada um de nós e que a gente possa estabelecer essa parceria. Eu queria fazer, ter direito a mais uma pergunta, Almir? Rápido, que tem mais coisa para perguntar. Hein? Tá, eu vou fazer mais uma pergunta de uma conversa que eu tive na semana passada, que foi uma conversa sobre os transtornos emocionais. Eu estava conversando com um médico, e aí eu comentei com ele, eu falei, eu tenho sentido, até aqui nas nossas conversas, a gente tem falado muito de TEA, né, Almir, do transtorno do espectro autista, e eu tenho também conversado com famílias que falam do déficit de atenção, e um pouco tenho sentido aquela volta aos remédios, né, que eu acho que teve um momento que a gente dava remédio para qualquer coisa, né, a criança é muito ativa, dá remédio, aí depois teve um pouco uma parada disso, e eu tenho sentido ultimamente um pouco uma volta, e daí eu perguntei para esse médico, eu falei, você tem sentido esse aumento? É uma coisa minha, né, que eu tenho visto, a gente tem falado mais sobre esses transtornos, você acha que é um reflexo de um problema que já existia e a gente dava uma mascarada? Você acha que os laudos hoje, antigamente assim, talvez 5, 10 anos atrás, a gente não classificaria aquela criança como uma criança com TEA, mas hoje a gente classifica, é uma mudança na classificação e no nível de TEA. Como é que você vê isso? Ele falou a visão dele, né? Eu queria perguntar para vocês isso, a visão de vocês. Ele falou, com certeza tem a coisa do laudo, porque os laudos eram muito mais generalistas e precisava ter um nível de TEA muito mais alto, um nível de déficit de atenção muito mais alto para a criança ser diagnosticada. Então, o diagnóstico, ele já está começando com níveis mais incipientes, isso sim. Por outro lado, se a gente olhar o que está acontecendo com as crianças, principalmente depois da pandemia, esse impulso todo para as atividades digitais, isso mina as capacidades sociais da criança, e isso reforça muito mais esse hábito de olhar para dentro, no caso do TEA, né, de ter dificuldade de se relacionar com os outros, e as várias telas, né, ter que fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou tentar fazer várias coisas ao mesmo tempo, porque é forçado a ficar numa atividade, quando na verdade gostaria de estar fazendo outra, e encontra uma forma de fazer essa outra, enquanto está fazendo aquela que está sendo forçado. E daí eu falei, nossa, eu ingenuamente não tinha ainda pensado nessa possibilidade. Ele falou, né, essas crianças que estão vivendo esse momento que a gente não sabe quando vai terminar, talvez por conta dos diagnósticos dessas dificuldades emocionais, né, talvez elas sejam diagnosticadas nos níveis mais baixos, como um reflexo por esse comportamento, essa realidade que eles estão vivendo. Vocês sentem isso? Vocês enxergam essa relação? Como que é isso para vocês? Posso falar, Mari? Bom, eu não vou falar aqui como uma verdade absoluta, porque eu não tenho, a gente do Atraverso não tem, nem como diretora e coordenadora da Gaivota, tá? Mas tem o Atraverso, um dos propósitos do Atraverso é validar que antes de pensar num diagnóstico para a criança, a gente tem como princípio pensar nas potencialidades dela e nas oportunidades que ela não teve, tá? A gente sempre viu, Carol, escolas, e depende da escola, tá? Encaminhando mais ou menos para diagnósticos, tá? Então, eu tenho aflição de diagnósticos, para falar bem a verdade, porque o que acontece, tá? Eu vejo nós adultos cada vez mais desorganizados, na maioria das vezes, é claro que não é uma regra, mas
muitas vezes desorganizados em relação às crianças, ou seja, com medo de dizer não, porque hoje a gente tem a psicologia muito mais potente e as informações aí latentes, né? Você dá um Google, você fala de psicologia positiva, não é crítica a nada, tá? Eu só estou aqui colocando algo na mesa para a gente pensar, tá? E aí, quando a informação chega para nós, com muita facilidade, a gente vai fazendo algumas interpretações. E nós, né, família, vai deixando de entender muitas vezes o que de fato cabe à família e o que não cabe. Então, hoje a gente tem, às vezes, as famílias com receio de colocar um limite importante na criança e a criança, por sua vez, não tem estrutura emocional para dar conta daquilo que ela está fazendo. Não tem. Como você falou da tela, por exemplo, será que as crianças têm estrutura mesmo para lidar com tanto estímulo visual do jeito que a gente está expondo as crianças? Será que a criança, o adolescente, enfim, eles têm condições para enfrentar uma determinada situação que a gente está deixando a criança enfrentar sem dizer para ela, sem regular e dizer, porque é o meio que regula a gente, o meio regula nós adultos e os adultos regulam as crianças, é o meio familiar, é o meio escolar. E quando não tem essa regulação, existe um estímulo, tá? E a criança coloca esse estímulo de alguma forma. E aí vem um problema, uma armadilha, que é o diagnóstico, tá? Então, você vê alguns profissionais segurando os diagnósticos e falando não, e orientando a família, e você vê outros profissionais diagnosticando e medicando as crianças. Então, é um grande problema que a gente tem vivido. A questão do diagnóstico precoce sempre aconteceu, desde que eu me conheço como educadora. Agora, é claro que ele vem com uma potência maior, porque as crianças estão... Pensa, a gente tem crianças de 3 anos hoje que não viveram o coletivo aos 2 anos, o ano passado. Então, ela está aprendendo o que significa viver no coletivo de fato, principalmente para as famílias que ficaram isoladas, agora na escola. Então, o que acontece? A criança bate, a criança morde, o que ela já não faria aos 3 anos de idade, mas ela está vivendo uma experiência. Né? Então, de novo, tem um adulto ali que precisa mediar e regular. Se você está com seu filho numa escola, ou é uma escola que pensa nos padrões, né, uma escola mais tradicional, vai encaminhar essa família para uma terapia, não para uma terapia, mas para um diagnóstico, tá? E eu acho que esse é um cuidado. E a gente teve muito cuidado, né? E a gente tem até hoje, porque o que acontece? As famílias foram vendo, se deparando em casa com o comportamento do seu filho, tá? Então, você via, e mãe, os pais nem tanto, o Almir pode dizer aí, não sei se o Almir é pai, mas as mães, elas têm, eu falo que tem uma etiqueta rotulada que é comparação precoce. Tá com o bebê na barriga, já começa a perguntar para a outra, nossa, você tá de quantas semanas? Então é comparação o tempo todo, né? E agora que foi para casa, a escola foi para casa, a gente vê as mães comparando o desenvolvimento do filho com os outros que estão na tela aparentemente quietinhos. E o que a gente diz ninguém sabe se o quietinho está aprendendo mais ou menos que aquele que está embaixo da mesa de ponta cabeça. Entende? Não é um parâmetro, é um parâmetro para nós que vivemos uma escola tradicional e que o rigor e o aprendizado era pautado na disciplina. Tudo mentira, porque tem um monte de gente que ficava quietinha, olhando o professor e não estava prestando atenção. Né? Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque o movimento corporal, a agitação, nem sempre revela um transtorno de atenção da criança. Né? Precisa entender qual é o contexto que ela está vivendo, de fato. Perfeito, muito obrigada. Vou me calar, Almir. Essa questão de se colocar rótulos, né? Tem um vídeo do Ken Robinson,
no TEA, que é muito significativo, que chama Escola Mata a Criatividade. E ele conta um episódio de uma aluna que ele teve, que ele é psiquiatra, né? Que a escola disse que essa aluna tinha problemas, ela devia ser autista, porque ela não parava na sala de aula, ela vivia dançando, ela vivia se movimentando, e aí foi consultar com ele. E ele, na sala, quando ele começou a ouvir a mãe, começou a ouvir a menina, o que ele fez? Ele falou, mãe, vamos sair, deixar ela sozinha? E ele colocou uma música clássica e saiu da sala. E a menina começou a dançar. Resumindo a ópera, né? Ela hoje é a primeira bailarina do Royal Ballet de Londres. Quer dizer, a escola tem esse problema, né? E a gente fala de inteligências múltiplas, né? Não significa porque o aluno não é bom em matemática e língua portuguesa que ele não tem futuro. Tem outras inteligências, né? Então é bastante complicado. E agora eu queria mudar um pouquinho para a gente finalizar, que a gente está aí quase matando o nosso tempo. As diretrizes curriculares nacionais da educação infantil, eles recomendam muito o acompanhamento do desenvolvimento do aluno para entender como que está acontecendo, através de avaliações. E quando eu falo avaliações, eu não estou falando de provas, né? Como é que eu faço medição? Você acha que mesmo nos momentos de pandemia que a gente está vivendo, vale a pena ainda este acompanhamento, esta avaliação? Você ainda entendeu a diferença de cada aluno? Você falou um pouquinho disso agora, eu queria te ouvir mais claramente. Como é que vocês estão acompanhando o desenvolvimento desses alunos? Olha, eu acho que, eu acho não, tenho certeza que é fundamental o professor, o coordenador acompanhar e ter um olhar individualizado para cada criança, tá? Se você pensar que tem crianças na educação infantil, desenho, por exemplo, é algo muito potente, né? As crianças desenham, naturalmente, elas pegam um papel, uma caneta, elas encontram riscadores e vão fazendo as marcas delas, né? E a escola vai potencializando esses registros que a criança faz, né? Então, a gente vê crianças hoje claramente que desenharam, mas não ampliaram o repertório, por exemplo, não tiveram oportunidades, mas são potentes, claramente elas são potentes, e outras que estão desenhando super bem, porque possivelmente na pandemia tiveram muito lápis e papel, enfim. A gente tem uma mãe na escola que ela colocava a filha, ela é arquiteta, e ela colocava a filha todo dia durante a aula com um material de desenho ali próximo, e a menina ia assistindo a aula e desenhando. Então, o nosso olhar, ele é sempre voltado, mesmo de forma distante, para o desenvolvimento da criança, né? O ano passado, que nós ficamos praticamente o ano todo de forma online, nós ligávamos para as famílias e falávamos, olha, a gente vai fazer uma atividade, vocês não, por favor, não façam intervenção nenhuma, porque a gente quer sondar o conhecimento dela, a gente quer entender como que está. As professoras faziam agrupamentos, pequenos agrupamentos com as crianças online para ver como elas estavam se comunicando, trocando opiniões, levantando hipóteses dentro de uma situação, um problema ali que era colocada. Então, é essencial que o professor faça mesmo essa avaliação e acompanhe o desenvolvimento, porque é a avaliação que dá subsídios para o professor, avaliação, a observação, né? Vamos chamar de observação para não acharem que eu estou pensando que uma prova é melhor caminho. Nunca achei que prova regulasse o conhecimento das crianças, mas a observação do professor, ela é importante porque ela vai fazendo uma regulação das expectativas de ensino que a gente tem com o momento que a criança está vivendo, e é ela que vai sinalizar para a gente onde que o professor precisa colocar mais tinta e onde ele precisa colocar menos tinta, né? Sem esse olhar, fica, acho que difícil ou impossível, né? Atender o que de fato assumir o papel que é da escola. A escola tem um papel dela, né? A criança, o aluno, ele vai para a escola para ampliar o conhecimento dele,
né? Se a gente não tem clareza do nosso papel, as crianças ficam numa situação quase que semelhante quando elas vão brincar em situações espontâneas, né?